Eis-me de volta para continuar o ensino sobre Apocalipse, o livro de Apocalipse. Hoje estudando a sexta trombeta. Eu me chamo Salma Pimentel e sou professora de Bíblia há 7 décadas. Estamos estudando hoje a sexta trombeta, lendo na Bíblia primeiro e depois explicando pelo livro do Apocalipse, que nos foi dado pelo Espírito Santo. Eu vou começar. Vocês fiquem com a Bíblia aberta e depois escutem a explicação que o livro dará. A sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Porque o poder dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, e nem ouvir, e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem das suas ladroices. E aqui termina o texto sobre a sexta trombeta na palavra de Deus. Vamos agora para a explicação sobre ela, a sexta trombeta, no livro do Apocalipse. A sexta trombeta, versículos de 13 a 21. A praga que se segue é semelhante à da anterior e de maior intensidade, mas a carga de sofrimento e de castigos que traz é inconcebível à mente humana. O entendimento do verdadeiro sentido dessa praga não é possível a nós, mortais. E é inenarrável o pavor e o sofrimento que traz aos homens que a recebem. A ordem vem do altar de ouro que estava diante de Deus, para que se soltassem os 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates, a fim de que concretizassem as suas más intenções,
finalmente. Tudo estava planejado, minuciosamente. A hora, o dia, o mês e o ano. O horror aumenta a cada passo, que se desencadeia a ira de Deus. Os gafanhotos eram terríveis e tinham ordem de tudo fazer com os homens, menos matá-los. Agora, os 4 anjos e cavaleiros que com eles vêm, trazem a ordem de aniquilar e de liquidar com a 1/3 parte da raça humana. No passado de Israel, o rio Eufrates é citado como o grande rio. Ele era a fronteira ideal do território de Israel, quando o Senhor Deus especificou para Abraão que a terra prometida ia desde o rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates. Os anjos, portanto, provinham de uma região distante, desconhecida e hostil, dos lugares habitados pelos assírios e pelos babilônicos, ou seja, de onde vinha sempre o desastre para Israel. Nada pode humanamente explicar a origem dessas hostes, que vêm com os 4 anjos. Naquela época, os guerreiros mais temidos eram os partos, povo possuidor de cavalaria poderosa e que eram hábeis com o arco e a flecha. Eles viviam exatamente além do rio Eufrates. É possível que João visualizasse aquele povo como o que estava cumprindo os desígnios de Deus. Entretanto, é impossível vê-los no cumprimento dessa 6ª praga, porque os gafanhotos não eram humanos, mas demoníacos. Há no Velho Testamento profecias específicas sobre a invasão de cavalos vinda de uma região ao norte de Israel. Em Ezequiel, em Isaías e Jeremias, nós encontramos essas descrições. Porém, na visão de João, os cavalos eram uma horda de demônios que executava um julgamento divino contra uma civilização má, pecadora e corrupta. A 6ª trombeta soa e a voz se escuta. A voz vem dos 4 lados do altar de ouro, diante de Deus. Esse altar foi citado em Apocalipse 8, versículo 3, na visão da abertura do 7º selo. É o altar do incenso, que simboliza as orações dos santos. Ora, o altar não fala. E a palavra diz que a voz vinha dos 4 cantos do altar. O que nos leva a crer que as orações dos santos no céu e dos mártires na terra são ouvidas, e a ira de Deus abate-se sobre os seus perseguidores, executando justiça sobre eles. A voz que vinha do altar é, portanto, a voz dos santos, e os 4 anjos que são soltos são anjos especiais. Encontram-se referências frequentes a eles no livro de Enoque, anjos de castigo ou ministros da ira. Eles estavam atados, como diz no texto, impedidos de concretizar suas intenções. Concluímos que eles eram maus e que o próprio Deus os guardava para a hora, dia, mês e ano exatos.
quando deveriam dar vazão a tudo o que de perverso e maligno desejavam realizar. E como a sua missão é a mesma dos cavalos, matar, concluímos que eles eram os líderes sobrenaturais dos exércitos demoníacos. Como o rio Eufrates marcava a fronteira de Israel com os países pagãos e inimigos que ficavam além dele, tornou-se símbolo dos inimigos de Israel e de Deus. E uma invasão vinda desse lado era como se o rio transbordasse. Os anjos soltos, as orações dos santos pedindo justiça e livramento, a ira de Deus liberada, eis a enchente de poderes demoníacos transbordando sobre o mundo civilizado e destruindo grande parte dessa civilização soberba e pecaminosa. Essa praga fixada em hora exata nos dá a entender que, mais uma vez, este Deus poderoso determina todas as coisas no universo e que todos estão sob o seu controle, até o mal. Porque enquanto ele não permitiu, os anjos do castigo estavam presos, atados e sem agir. Aqui no livro de Apocalipse, o tempo está sob o controle de Deus e tudo acontecerá de acordo com a sua vontade poderosa. O exército era inumerável, 20.000 vezes 10 milhares. E este número é quase impossível de ser contado no meio de uma refrega. Ele é dito nos céus, e João ouve, mas deve significar um número tão grande que os homens não poderiam combatê-los. Não é dito como exterminarão a terça parte dos homens, e também não exterminarão todos os homens, mas advertirão aos que ficarem que a ira de Deus é terrível e que, se não se arrependerem e se voltarem para o único Deus, poderão sofrer castigos iguais ou piores. É importante frisar que o povo de Deus nada sofre. A quinta trombeta trouxe atroz sofrimento e a sexta trombeta trouxe morte. Os cavaleiros montados em cavalos e não em carros tinham vestimenta especial e diferente das roupas dos cavaleiros comuns. Tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. Os cavalos nada tinham de comum. Eles tinham cabeças de leões e lançavam fogo, fumaça e enxofre de suas bocas. Os 4 anjos não são mais citados no decorrer da visão, e as criaturas demoníacas tomaram o lugar deles, depreendendo-se que os homens morreram pelo fogo que os queimou, pela fumaça sulfurosa que os sufocou e os envenenou. As 3 pragas, fogo, enxofre e fumaça, saíram de suas bocas, e está bem claro que eram as armas que possuíam, terríveis e suficientes para exterminar, porque eram de natureza demoníaca. Como isso acontece não é explicado, mas é realizado. Como os escorpiões da quinta trombeta, eles também tinham caudas e bocas, que traziam sofrimentos
e torturas horríveis. Os homens que escaparem desse sofrimento não se arrependerão e continuarão na mesma vida de pecado, de desobediência e de repúdio ao Deus verdadeiro. Mesmo recebendo uma amostra do que será o seu julgamento e a sua cólera, os homens não mudarão e continuarão adorando ídolos, demônios e ao próprio Satanás, no inconsequente e estúpido desafio ao Deus de Israel. Em 1 Coríntios 10, 20, está claro que sacrificam coisas a ídolos, e já que ídolos não são deuses de verdade, mas demônios, são confeccionados por mãos humanas, há certeza absoluta que há demônios. Por essa razão, sacrificar e adorar ídolos implica associar-se ao diabo e não a Deus. Tudo que vem do diabo resulta em todo tipo de injustiça e perversão. E os homens continuarão na mesma vida e de perversão, degradados como prostitutos, ladrões e feiticeiros. Isso é muito triste. Aqui termina essa parte da sexta trombeta. E aqueles que leem e ouviram a descrição no livro devem compreender que a ira de Deus é muito violenta. Mas mesmo assim, os homens não se mudaram nada na sua vida. Continuaram perversos e descrentes. E aqui termina mais um estudo sobre o livro de Apocalipse. Eu rogo a Deus que tenha misericórdia de todos nós, que nos converta ao seu amor, ao amor do seu Filho e do Espírito Santo, para a nossa redenção eterna. E em nome de Jesus eu os abençoo, que isso aconteça com vocês também. Em nome dele. Amém.